Ferreira, neste Jornal Diário, já que está connosco. Muito boa noite. Obrigada por mais uma vez estar neste jornal. É um gosto revê-la, já vai há alguns tempos, é verdade, mas cá é verdade. estamos novamente. Para mim é sempre um prazer. Igualmente. Começamos então, sem perder tempo, pelas respostas aos telespectadores. Primeira pergunta: o que pensa da oferta de um empresário angolano para adquirir os quadros de Miró e deixá-los em exposição no Porto? Pergunta feita por Rosa Maria Fernandes. Acho excepcional, e até acho excepcional por um lado e acho lamentável por outro. Excepcional porque, de facto, há um homem altruísta que está disposto a oferecer esta fortuna por uns quadros que andam aqui, digamos, de um lado para o outro e parece que ninguém sabe onde é que eles andam e quem os quer e se vão ou se não ficam. E este homem, que acho que até se devia saber melhor quem ele chama-se Rui Costa Reis, é dono das farinhas Quiambas, agora estive a investigar, e tem um estúdio em Hollywood e é patrocinador da Trienal de Luanda, e ele está disposto a dar 44 milhões de euros por estes quadros. Esta notícia passou quase que imperceptível na maior parte dos canais televisivos. E acho que deviam falar com este homem, perceber qual era a vida dele e porque é que ele faz isto. Eu, pelo menos, fiquei fascinado e curioso. E quer deixar os quadros no Porto durante 50 anos, o que é excepcional. Por isso, e acho que Portugal os vendeu à Christie's, ainda não vendeu, porque há este imbróglio jurídico, por 36 milhões. Teria sido melhor negócio com... Claro, a Christie's dá 36 e eles vão embora. E este amigo angolano dá 44 e eles ficam cá. Pode vir a comprá-los na mesma, mas em leilão. Sim, mas porquê é que não compra já? Pois. Isso é que eu não percebo. Se calhar o Estado português está a acreditar que pode render mais em leilão, mas também se já os vendeu, todo o lucro vai render mais em leilão, será mas o para a lucro é para a Christie's. Pois. Ou seja, isto parece-me aqui uma coisa, aqui há gato. Não é? Eu até diria, ele vai vendê-los à Christie, não é? O Estado português. Eu até diria que aqui há a gata Christie, não é? É assim um mistério. O trocadilho acho que tem algum sentido aqui. Não percebo. Que ficam os quadros cá e ganhamos mais dinheiro. É por isso que às vezes não percebo nada de política. Por isso é que, enfim, tomo as opções que tomo, como veremos à frente, em relação à política. Enfim, sou candidato para ver se muda alguma coisa, porque eu não percebo isto. Alguém me consegue explicar isto? Alguém com 2 dedos de miolos do governo, porque é uma mulher inteligente, ou seja, iria defender o indefensável. Isto à primeira vista, a não ser que haja aí um imbróglio, mas imbróglio cheira mais turro. Mas era isto que eu tinha para dizer em relação a esta questão dos Mirós no Porto, que eu gostava muito de os ver. Até em Lisboa tem o Fernando Pessoa, esse grande autor que eu admiro, na Brasileira, no café, a tomar um café na Brasileira. Podíamos pôr quase que o Miró numa estátua a comer uma francesinha na Ribeira, dar-lhe. Tanto é que é surrealista, não sei se já havia francesinhas no tempo em que o Miró fez estas obras excepcionais. Mas fica aqui a sugestão. Fica a sugestão, uma sugestão muito válida para perpetuar o de condenarmos este holocausto financeiro que foi o BPN. Até podia ser, até era patrocinado também pelo BIC, que é um banco com grandes raízes angolanas e que comprou o BPN e que parece um banco, enfim, que está a fazer as coisas como ele for. Segunda questão, colocada pela Rita Tavares. Recentes estudos comprovam que a pobreza aumentou no nosso país. Como interpreta esses dados? Bom, eu diria que os dados se auto-interpretam, ou seja, é o que é. 2 milhões de portugueses. É o que é. 2 milhões de portugueses. Obrigado até por esse requinte de primor que deu aqui, porque é muita gente, não é? Quando dizem que Portugal está melhor o quê? Temos menos déficit, as taxas de juros baixaram, o PIB é melhor, mas reduzir uma nação a estes indicadores é absolutamente redutor e pouco razoável, porque se há 2 milhões de pessoas em carência severa, 28% das pessoas não têm dinheiro para aquecer a casa, ou seja, têm lá o aquecimento, mas não podem, têm que viver com frio, têm que pôr cobertores, cascóis dentro de casa. Não estou a ironizar, porque não se brinca com estas coisas. 28% não podem aquecer a casa, 60% não têm possibilidades de fazer uma semana de férias. Dizem que as férias é um direito adquirido, as férias, trabalhamos todos, mas sempre descansar um bocadinho. 68%, a grande maioria desta população portuguesa, não pode fazer uma semana de férias. O que nos questiona, será que nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Não é? Ou seja, não é pedir muito esta semana de férias, por isso
Eu defendo, a ideia não é original minha, embora eu já tenha escrito uma crónica sobre isso, é um tema que aprecio e conheço pessoas que o exploram de uma profundidade maior, até recordo uma investigadora da Faculdade de Economia do Porto, a professora Isabel de Sousa, que tem um estudo, ou que está a fazer doutoramento sobre felicidade. Eu defendo uma coisa que é a felicidade interna bruta. Em vez de ser o PIB, Produto Interno Bruto, A FIB. a FIB. O conceito não é meu, mas um país deve se ver pela sua educação, pela sua justiça, pela sua alimentação, falamos aqui quase de fome, pela sua saúde e não apenas por indicadores económicos. Por isso há aqui uma falácia. E eu tenho a certeza que o futuro será assim, tanto é que já há países que dão bastante significado a esta ideia que pode parecer um pouco lunática nesta fase. Terceira pergunta, colocada por Ricardo Saraiva. Na Austrália, as pessoas passaram a ter a possibilidade de escolher a que género sexual querem pertencer. Não acha que nestas questões já se foi longe demais? É assim, a questão na Austrália não é, enfim, não é qualquer pessoa que pode escolher o seu género sexual. Há pessoas que, lamentavelmente, nasceram com problemas de identificação genital. Isso é tremendo, não é? Numa fase da história que infelizmente está a acabar, o que é que se fazia? Fazia-se uma operação e transformava-se aquela pessoa em rapaz ou rapariga em função daquilo que os pais, digamos, ditassem. Contudo, depois as questões hormonais e não só, aquele rapaz que tinham transformado em rapariga, e recordo que essas cirurgias nunca foram grande coisa. Ou seja, a ciência não progrediu ao ponto de se transformar uma vagina num pênis ou o inverso. Isto para colocar as coisas como elas são. E provocavam, digamos, defeitos horrendos nas crianças, que depois se tornavam em adultos, e a sua identificação sexual, ou seja, o pai decidia que ela ia ser menina, mas entretanto crescia os pelos da barba, ficavam com voz grossa, ficavam com musculatura. Era terrível. As pessoas viviam autênticos dramas. Por isso, não se foi longe demais. As pessoas dizem que o sexo é coisa menos importante, mas as pessoas que lhe dão menos importância são as que falam mais dela. E acho que a Austrália esteve muito bem nesta decisão. A Alemanha já permite que o registro das crianças que têm estes problemas, ou seja, hermafroditas, ou até adultos que depois são transexuais porque mudam de sexo. Tenham então o sexo neutro. Tenham sexo neutro ou indiferenciado. Acho muito bem, porque isso vai acabar. Porque esta ideia, o que é que as pessoas preocupam-se mais, o que é que nós sentimos em relação a essa possibilidade? Algumas pessoas ficam angustiadas, outras arrepiadas, mas aqui o que é mais importante não é o que eu sinto, é o que essas pessoas que sofrem e padecem sentem, e que se têm a possibilidade de melhorar a sua vida, porque não é? Passamos agora então para os comentadores, e vamos ter que fazer comentários breves aos comentários longos dos comentadores, porque o nosso tempo está a passar muito rápido. Recebi a mensagem. Primeiro comentário, Marcos Mendes. O BPN é um caso de polícia e foi mal feito ter sido transformado num caso de política. Exato, eu acho que ele tem de certa forma razão, é um caso de polícia. Como disse o José Sócrates, o que aqui parece que se está a fazer é branquear os ladrões e criminalizar os polícias, ou seja, o que deve ser criminalizado foi quem cometeu este desfalque, talvez o maior da história em Portugal. E aqui o que está a dizer é que é um problema de supervisão. O Vítor Constâncio, o Durão Barroso, agora também lembrou-se de vir aqui e pegar nisto para ter algum protagonismo em Portugal, mas que eu digo desde já que não vai a lado nenhum, não é? Que nem se arrisque sequer a ir às eleições porque vai levar uma cabazada. É que vai mesmo, porque na direita não estou... Eu recordo que Durão Barroso saiu de Portugal quando disse que Portugal estava de tanga, e ele, a grande atitude de coragem que teve foi sair daqui. Por isso recomendo-lhe vivamente que não se candidate, não porque eu seja candidato, mas... Também é uma forte razão. Mas pode ser uma forte razão. Eu pelo menos levo a sério, e há mais quem leve. Pois há, que está a ter uma forte adesão. E é bom que ele não se meta nisso, até porque se há candidato à direita que tem mais força, que não é, ainda é um protocandidato, mas que todos os portugueses reconhecem mais valor, é o professor Rebelo de Sousa. Recordo só aqui uma frase interessante de um homem que penso que disse a coisa certa, que foi o Carlos Tavares, o homem da CMVM, disse que quase todos digamos, estes crimes do BCP vão prescrever porque temos uma supervisão, ou seja, ter uma supervisão barata sai cara. Tinham 2 juízes ou 2 juristas para ver estes casos, a CMVM, e os privados do BCP tinham 29. É evidente que vai tudo... Ou seja, há uma desproporcionalidade de meios absolutamente incrível. Claro. Segundo comentário, José Sócrates.
Até o advogado, o diabo, pode ser inteligente e pode perceber. Não basta papaguearmos tudo aquilo que nos dizem para fazermos uma entrevista. Isto durante a entrevista com José Rodrigues Santos, que começou por ser um espaço de comentário, mas que agora mais parece uma entrevista e um espaço de guerra quase aberta. Está bonito, bem comentado. Eu acho que quase podia passar à frente até para gerir melhor o tempo. Não é o meu papel, não é o meu papel, mas tenho assistido nos jornais ao que tem acontecido. Mas não deixa de ter capacidade crítica, o que até ajuda a introduzir a questão, esta capacidade crítica dos jornalistas. Claro que os jornalistas têm capacidade crítica até ainda maior do que o comum dos cidadãos, porque estão mais informados. Agora aqui, isto tornou-se de uma guerra, ou seja, o que o Sócrates chamou ao José Rodrigues Santos, claramente, chamou-lhe burro. Ou seja, quando ele diz até o advogado do diabo pode ser inteligente, ele chamou-lhe burro, porque o José Rodrigues Santos tinha assumido numa entrevista que estava ali para fazer de advogado do diabo. O que é uma atitude compreensível. Eu posso gostar ou não gostar, mas a minha opinião não é vinculativa. Há quem ache que o jornalismo deve ser mais agressivo, devemos, digamos, apertar os calos a quem está pela frente. Não me faça isso a mim, senão estou tramado. Nem é o meu papel, é um espaço de comentário. Exatamente, está a dizer isso, por isso eu acho que aquilo que era um espaço de comentário, o Sócrates, gostemos dele ou não, tem direito a dar as suas opiniões, e o que está a ocorrer é que aquilo parece mais um espaço de contraponto, um espaço de oposição, do que um espaço digamos, de comentário aberto. Claro que eu não acho que tenha sido elegante o José Sócrates, ao vivo, chamar-lhe burro, foi o que ele chamou, dizendo que se ele não é inteligente, sabendo de nós, José Rodrigues Santos é uma pessoa, enfim, bastante esclarecida e que acabou por ter uma postura bastante elegante no fim da entrevista, ao dizer que o insulto ficava registado. Fica registado o insulto, ao qual não vou responder, claro. Ou seja, mas está bonito isto promete. Os portugueses esperam pelos próximos capítulos. Esperamos pelos capítulos, exatamente. Marcelo Rebelo de Sousa, o voto obrigatório é um caminho que devia ser ponderado. Bom, esta ideia inicial é do grande tribuno, de um homem que fez muito por esta democracia, que é o Freitas do Amaral. Foi o primeiro homem a sugerir esta possibilidade. Enfim, eu não tenho uma opinião definitiva sobre isto, porque é assim, acho um pouco quase que antidemocrático obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa. Agora, quando nós estamos na iminência da abstenção ser absolutamente colossal, pode atingir os 50%, se calhar, ou seja, metade da população não vai votar. Mas eu acho que não votar não é um sinal de alinhamento. É um sinal crítico, porque não votam, porquê? Porque não acreditam nos políticos. Porque acham que o seu voto não conta para nada. Porque acham que é indiferente votar em A, ou em B, ou em C. Em vez de acusarmos o povo, eu gosto de uma expressão que dizia: não podemos dissolver o povo e escolher um novo. Pois não. Nós podemos é dissolver o Parlamento e substituir os políticos que estão lá. Criar um novo paradigma para a política. E é isso que eu claramente defendo. Porque não é o povo que está errado. Quem está errado são os políticos, que levam o povo a não acreditar neles, a não confiar em todos, não é? Isto é a mesma coisa. Se eu não gosto de um restaurante, eu não sou obrigado a ir lá. Porque eu não gosto daqueles políticos. Portanto, não votar pode não ser meramente preguiça. Pode ser não é meramente preguiça, não é meramente preguiça, porque, como diria o Shakespeare, nós duvidamos, não é? To be or not to be, a dúvida. Se eu duvido daquela gente não me parece credível, não estou a dizer eu, a maior parte da população portuguesa. Se eu duvido daquela pessoa, eu não a convido para ir à minha casa, tenho medo que me roube o que lá tenho. Por isso, as nossas dúvidas são traidoras e fazem-nos perder o bem que poderíamos conquistar, não fosse o medo de tentar. Por isso disse-nos Shakespeare, por isso, para acabar com as dúvidas, fiquem bem e rumo a Belém, porque aqui vale a pena confiar. Parece um slogan. Parecia mesmo, fiquem bem e rumo a Belém, é uma bela forma de terminar este espaço de comentário. Ok, obrigado. Foi um gosto estar consigo. O gosto é todo meu. Até um dia destes. É isso mesmo. Boa noite, boa semana. Fiquem bem.